Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 11 de nove de 2020, nós vamos fazer as atividades de história que estão coladas aí no seu caderno. Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Foi feriado de segunda-feira, dia 7 de setembro, tá? A tia colocou na primeira parte da folha em desenho, para você pintar com muito capricho. Eu quero desenho bem colorido e bem bonito, tá? Capricha nisso aí. E do lado, uma leitura para a gente responder as perguntinhas depois. Olha para o seu caderno e acompanhe a leitura junto com a tia, tá bom? Independência do Brasil. Antes de ser independente, o Brasil pertencia a Portugal. Isso vocês já sabem, que a gente já cansou de explicar aqui. Durante 13 anos, a corte portuguesa ficou no Brasil. O que é a corte portuguesa? O rei, a rainha, o imperador, essas coisas, tá? Depois, Dom João VI, que era o rei de Portugal, voltou para Portugal. Ele deixou o Brasil e voltou para Portugal, deixando como príncipe regente o seu filho Dom Pedro. Ou seja, ele deixou Dom Pedro aqui governando o Brasil e ele foi para Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, voltando de uma viagem, estando às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro recebeu uma mensagem de sua esposa, a dona Leopoldina, sobre as exigências da corte para que ele também regressasse a Portugal. Dom Pedro percebeu então que era hora de tornar o Brasil livre de Portugal. Às margens do riacho Ipiranga gritou: "Independência ou morte!" E a partir desse momento, transformou o Brasil na pátria brasileira. Dom Pedro foi então coroado imperador do Brasil, com o nome de Pedro I, e 7 de setembro ficou conhecido como o Dia da Pátria, a data em que o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser independente. Vamos lá. Vou tentar explicar de uma forma resumidinha aqui para ver se vocês conseguem pensar melhor aí, tá? Vamos lá. Os portugueses chegaram ao Brasil, certo? Chegando aqui, eles encontraram quem? Os indígenas. No começo, eles só pegavam o pau-brasil e levavam para outros lugares da Europa. Não tentaram invadir a terra. Depois, teve a invasão, certo? Os portugueses começaram a colonizar o Brasil, ou seja, começaram a expulsar os índios e vieram morar aqui. Com o tempo, a corte portuguesa que estava aqui no Brasil, que mandava aqui, voltou para Portugal. Dom João, que era o pai de Dom Pedro, ele foi para Portugal e deixou Dom Pedro aqui mandando em tudo. Ele que governava aqui no Brasil. Deixou ele aqui. Só que passou um tempo e Dom Pedro não queria mais voltar para Portugal. Ele queria viver no Brasil. Então começou uma rincha, uma briga com o pai dele. Então, no dia 7 de setembro, o pai dele chamou ele de novo para voltar para Portugal. E ele decidiu que era hora de dar um basta nisso. Ele, chega! Brasil não pertence mais a Portugal. Tá? Então, esse dia se tornou o dia da independência. O que é ser um país independente? Ele não dependia mais de Portugal, um país que começou a ter seus próprios impostos, suas próprias leis. Esse dia também ficou conhecido como o dia do fico, que foi o dia que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil e não voltar para Portugal. Então, Dom Pedro ele foi o primeiro imperador do Brasil. Foi que antes não tinha, antes quem mandava era o rei de Portugal. Deu para entender? Agora vamos para os exercícios. Na folhinha de trás. Número 1. Complete as frases e preencha o caça-palavras. Preste atenção, hein, para não errar. Letra A. Muitos brasileiros lutavam pela do Brasil. Independência do Brasil. Então anota aí. Independência. Tem acento. Preste atenção para não errar a palavra. Letra B. Dom Pedro bradou. Mesma coisa que gritar, tá? Independência ou morte. Às margens do riacho Ipiranga. É um substantivo próprio, começa com letra maiúscula. Letra C. O Brasil era colônia de Portugal. Letra D. Dom Pedro gritou: "Laços fora, soldados." Letra E. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Letra F.
A independência aconteceu sem guerra, em paz. Foi por isso que ele gritou, independência ou morte. Ou eu viro um país independente ou eu faço uma guerra até conseguir isso, tá? Não houve guerra. Foi em paz. Letra G. Setembro é um mês da independência. H. Toda pátria tem um hino nacional. Pátria somos todos nós. Pátria é o país, gente. Nós somos uma pátria. Pátria brasileira, tá? Letra J. A permanência de Dom Pedro I no Brasil também foi conhecida como Dia do Fico, que foi o que a te explicou, que ele decidiu ficar aqui e não voltar para Portugal. Letra K. A bandeira nacional também é chamada de Pendão da Esperança e é um dos nossos símbolos. Letra L. Dom Pedro era um príncipe regente. Era, tá? Um príncipe regente. Letra M. O Brasil é a nossa pátria. N. Antes de ser independente, o Brasil pertencia a Portugal. A tia vai repetir as palavrinhas para você conferir se anotou certo e anotar lá no caça-palavras. Não esquece. A. Independência. B. Ipiranga. C. Colônia. D. Soldados. E. Imperador. F. Paz. G. Setembro. H. Hino. I. Todos. J. Permanência. K. Bandeira. L. Príncipe. M. Pátria. N. Portugal. Foi? Se você ficou perdido, volta ao vídeo e acompanha de novo, tá bom? Anota lá no bilhetinho o código da nossa aula de hoje. É H11. Foi, gente? Um beijão no coração de vocês, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!